Muito boa tarde para você que está conosco acompanhando o programa Mais TV. A gente abre o programa de hoje falando sobre alguns assuntos que são inerentes ao nosso conhecimento, a gente precisa saber. Uma delas é uma pesquisa que foi divulgada hoje no jornal A Tribuna e a gente já confere já o comentário de João Paulo Mestre acerca dessa pesquisa que vem trazendo números da cidade do Mel, a cidade de Sara. Uma primeira pesquisa foi realizada aqui em Criciúma, a gente mostrou aqui no programa e agora a gente vem falando de Sara. Ainda na área política, Criciúma, a cidade de Criciúma ganha uma outra subprefeitura, dessa vez na região da Santa Luzia. O repórter Beto Silva esteve lá conhecendo a estrutura da subprefeitura. Um sonho de mais de 20 anos tornou-se realidade aqui na Grande Santa Luzia. Aqui está inaugurada a subprefeitura região Santa Luzia. Um espaço muito grande, realmente a gente observa nas imagens do Gil Nascimento, que é realmente um espaço muito grande. O subprefeito que assumiu aqui é o Edio Cunha, que agora terá esse compromisso muito grande de estar com o poder público mais perto da comunidade. Serviços já estão sendo realizados, até porque depois da inauguração da subprefeitura, o pessoal aqui já recebeu patrola, retroescavadeira, caminhão reparador e automóvel. Já na abertura, já na inauguração da subprefeitura, a rua aqui em frente foi aberta e uma drenagem de 100 metros realizado no entorno do local. A gente sabe que nós temos na cidade de Criciúma alguns lugares que têm recebido assim um desenvolvimento muito grande, principalmente a região da Grande Próspera, onde grandes projetos têm se instalado, como o Parque das Nações, melhoria na Praça da Chaminé, inclusive a construção de uma UPA e agora um novo shopping que estará instalando aqui na cidade de Criciúma. Com certeza absoluta, a partir da inauguração da subprefeitura aqui da Santa Luzia, esse bairro populoso que comporta 16 localidades e tem 18 mil moradores, passará com certeza a ter a presença mais efetiva do poder público. E é sobre esse assunto que eu já abro o programa de hoje, falando com o nosso comentarista político, João Paulo Mestre. Muito boa tarde, João. Tudo certo? Boa tarde, Daniel. Tudo muito bem. Que bom, então. Subprefeitura da Santa Luzia, a segunda subprefeitura do município de Criciúma, já que já temos uma no Rio Maina. Terceira, tem a quarta linha. Tem na quarta linha. Inaugurada no último sábado, no penúltimo sábado, aliás. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Uma vem do nosso telespectador que eu vou fazer já. A primeira é a seguinte: o que isso pode ajudar ou não ajudar, em se tratando de município, em cidade de Criciúma, Santa Luzia, como o Beto falou, tem 16 localidades ali que fazem agora parte dessa subprefeitura. Isso vem ajudar aquela região? Bastante. Ajuda e ajuda bastante. Houve uma crítica da oposição ao prédio, dizendo que é apenas um galpão velho, que foi reformado, que virou estrutura. Olha, na minha opinião, pouco importa se é um galpão reformado, se é grande ou se é pequeno. O importante é o tipo de serviço que ele oferece e a quantidade de máquinas que são colocadas à disposição. Então, eu acho que é por aí que deve se medir o tamanho da subprefeitura lá da Grande Santa Luzia. O Balneário Rincão, aliás, o Rio Maina, tem hoje uma área com mais de 38 mil eleitores, isso dá quase 60 mil habitantes, fala-se em torno de 50 mil habitantes, considerando também a Grande Santa Luzia, que até então a Grande Santa Luzia dividia os equipamentos, as máquinas, com a intendência do Rio Maina. O Rio Maina tem uma intendência que é mais bonita, mais bem equipada, melhor estruturada do que algumas prefeituras da nossa região. Se estiverem lá todas as máquinas que estavam na inauguração, todos os serviços que estão colocados à disposição, a do Rio Maina é espetacular, bate inclusive algumas prefeituras da nossa região. Já essa intendência da Grande Santa Luzia, ela é menor, mas tem um significado muito grande, que é o da independência, a intendência é a independência da Grande Santa Luzia do Rio Maina. Então já é uma conquista bem interessante, embora sejam da mesma grande região, mas ali tem uma rivalidadezinha, tem uma reclamação, a Santa Luzia reclama que não tem o serviço, não tem o atendimento de parte no bairro da intendência do Rio Maina. Então tem essa estrutura agora à disposição. Tem uma já funcionando na quarta linha, ela foi inaugurada há menos de 2 semanas, e também lá tem os seus equipamentos à disposição. A da quarta linha
foi uma atrapalhada só para a construção daquela intendência. Demorou uma eternidade para os equipamentos, para a estrutura ser construída. A empreiteira que fez a obra atrasou, demorou, mas finalmente saiu. E você me pergunta o que isso vai significar para as comunidades. Significa que as comunidades podem ver ali, olha, está a máquina, por favor, mande a máquina para a minha rua, vamos resolver o problema. Não adianta ter intendência se não tiver equipamentos, e não adianta ter equipamentos se não tiver liderança, intendente, forte o suficiente para fazer essas máquinas trabalharem e gerar o resultado. Tem muitas reclamações nos bairros com relação a algumas obras que deveriam ser realizadas, que poderiam ser melhoradas. Isso agora fica mais próximo nas intendências. E o Beto falou muito bem que a região da Próspera não tem a sua intendência. A região da Próspera hoje, ela está crescendo, se desenvolvendo com outro equipamento muito forte, que é o Parque das Nações, que é a instalação de um novo shopping, que é recentemente a instalação de uma unidade escola federal, que é o shopping que já existe naquela região. Ela tem uma vida própria mais forte que a região do Rio Maina, por exemplo, que está se conformando, diríamos assim, com as indústrias que já tem e o que criou lá na área da confecção mais recentemente. Mas o governo municipal tem que equilibrar esse jogo com investimentos privados, ele precisa equilibrar o jogo do outro lado com equipamentos públicos para dar uma melhor condição para as regiões crescerem de forma isolada, independente, mas crescerem na mesma velocidade. Então a intendência tem um peso bastante grande, Daniel. João, antes de começar o programa, eu coloquei essa informação que nós falaríamos sobre esse assunto no nosso Facebook do programa Mais TV e um comentário de uma pergunta que eu vou repassar para você agora de um internauta aqui do programa. Saindo o prefeito, tecnicamente falando, vamos supor que agora nas eleições de 2012 o prefeito Clédio Salvaro saia da prefeitura e entre um novo prefeito. Muda tudo? A administração dessa subprefeitura, ou cada subprefeitura dessas três, ela é administrada independente da Prefeitura Municipal de Criciúma? Não, ela está totalmente vinculada. O intendente é nomeado pelo prefeito, a quantidade de máquinas que vão para lá vai depender do prefeito, depende, enfim, do governo. Ela é totalmente dependente. Ela é um órgão da prefeitura. Uhum. Se o prefeito quiser ir lá e fechar a intendência, ele vai lá e fecha a intendência. Então, ela está totalmente vinculada ao governo. Mas é óbvio que qual é o prefeito que depois de o seu antecessor instalar uma subprefeitura, dar determinados equipamentos, qual é o prefeito que vai lá retirá-los? E o mesmo prefeito ou outra autoridade qualquer, com o passar do tempo, não precisa nem ter troca de governo, vamos dizer que a intendência tivesse sido colocada no início. Me parece que houve uma reclamação lá no Rio Maina. A intendência do Rio Maina foi colocada no primeiro ano do governo, da atual gestão. Só que com o passar do tempo teriam diminuído as máquinas em determinado momento. Aí alguém foi lá, o intendente foi lá e disse, opa, devolve essas máquinas aqui. O intendente precisa brigar por isso. Então, a comunidade que precisa estar alerta ali. Olha, tem tantas máquinas? Muito bem. Tem 3 retroescavadeiras, então que fiquem as 3 e vamos brigar pela 4ª. Agora não vamos perder as 3 que aí estão. Vamos passar agora um pouquinho do assunto lá para a cidade de Sara, porque o jornal divulgou hoje uma pesquisa eleitoral na cidade de Sara, para a prefeitura de Sara, e lá em Sara, o atual prefeito Gentil da Luz não está com vantagens, o que não agradou propriamente o Gentil da Luz. Confere essa informação? Rapaz, confere. Eu fiquei perplexo até diante de uma entrevista que o prefeito Gentil da Luz deu hoje para mim pela manhã, analisando os números da pesquisa. Em síntese, a pesquisa que é do IPC, é do jornal A Tribuna e da Rádio Som Maior, é uma pesquisa que está registrada, uma pesquisa com todos aqueles requisitos necessários para que ela seja publicada, para que ela seja reconhecida. O IPC é um instituto bastante sério. E a pesquisa mostra que nos cenários, em todos os cenários, o Zé Zanoni, o vice, tem melhores números do que o prefeito Gentil da Luz. Que o Murialdo é o terceiro, o Zé Zanoni é o primeiro, o Gentil é o segundo, mas quando tira o Gentil do cenário e colocam outros nomes, como por exemplo o Sandro Serafim, o Gentil não tem o candidato do PMDB não tem o mesmo desempenho, e aí por conta disso
o prefeito Gentil da Luz perdeu a paciência. Ele e o vice-prefeito Zé Zanoli há muito tempo não se falam, há muito tempo eles têm tido problemas. Hoje, essa entrevista que ele me concedeu, Gentil da Luz, que falou conosco aqui na semana passada, lembra da entrevista? Ele contou poucas e boas, ele chegou a dizer o seguinte: este Zé Zanoli, o vice, este Zé Zanoli foi comigo 3 vezes para Brasília. Na primeira ele foi comportadinho, palavras do Gentil. Na primeira ele foi comportadinho comigo, foi lá, fomos lá, conseguimos alguma coisa nos gabinetes dos deputados. Na segunda vez, ele foi sozinho para levar um processo da nossa defesa. Só que ele chegou lá em Brasília e perdeu esse processo. Palavras do Gentil. Depois disse mais. Na terceira vez que o Zé Zanoli foi comigo, eu perdi mais tempo porque o Zé queria tirar uma foto ao lado do Tiririca. Ou seja, ele chutou o balde, ele acabou com qualquer possibilidade de relação entre o prefeito Gentil da Luz e entre o Zé Zanoli e o prefeito Gentil da Luz. Então, varreu tudo debaixo do tapete, colocou a poeira na rua, colocou as penas na rua e a briga está formada. Essa pesquisa foi a gota d'água. Inclusive o prefeito Gentil da Luz disparou contra colegas nossos de imprensa e fez uma série de críticas. Não quero entrar no mérito, se o prefeito está certo, se não está certo, é muito difícil a gente se colocar aqui no papel de julgador, é aquilo que eu sempre digo, não tenho a minha palavra como a única palavra, formem a sua opinião, busquem informações, porque eu posso estar equivocado, a minha leitura para as coisas pode não ser a mais correta, às vezes me contam uma coisa, eu sei de uma coisa, eu não sou dono da verdade. Assim, o prefeito Gentil da Luz também não é dono da verdade, assim a pesquisa também não é dona da verdade absoluta, serve para balizar neste momento. Serviu sim, essa pesquisa, para romper de vez o relacionamento do prefeito Gentil da Luz e o Zé Zanoli lá na cidade de Içara, Daniel. Bom, pelo menos o programa Mais TV abriu espaço para o prefeito Gentil e na semana passada ele falou aquilo que ele quis, que nós não fizemos pergunta alguma, ele foi deixamos bem, né? aberto para ele... Ele foi bem na entrevista semana passada, eu achei ele ponderado, ele falou das dificuldades, naquele dia ele estava fazendo uma consulta médica, ele acusou também o golpe de alguém que está fazendo tratamento médico, o prefeito está com alguma dificuldade de saúde, não é nada grave, nada que crie problema para ele administrar, mas você sabe, se você tem uma gripe, você tem um pequeno probleminha, você fica mais. Mas eu acho que hoje os problemas do prefeito Gentil da Luz não são nada senão esses números da pesquisa. Para a gente encerrar o quadro do João Paulo Mestre de hoje, vamos aqui registrar a participação do nosso telespectador por mensagem de texto, que envia uma mensagem falando do assunto que nós falamos anteriormente. É muita intendência e poucas máquinas, diz o telespectador, João. É aquilo que eu disse, né? Não adianta ter uma intendência se não tem máquinas. Você precisa ter equipamento. Para mim não adianta se o prédio é bonito, não é aquilo que eu falei. Tem que ter máquinas à disposição. E não adianta ter máquinas se não tiver quem comande essas máquinas também com qualidade para fazer o serviço. Às vezes uma máquina na mão de um operador e de um intendente bom, os bons, funciona muito melhor do que 3 ou 4 máquinas paradas, pneu furado, sem óleo. Então, o que importa é o resultado, é o serviço. Tivesse um serviço bom em toda a região de Criciúma, não precisaria intendência. Não é a intendência que vai resolver o problema. Ah, mas João Paulo, você está dizendo que a intendência não tem validade. Não, tem, claro que tem. Ela faz parte de uma engrenagem. Então, ela tem validade? Tem, e muita. Aproxima o governo, tem alguém ali para você cobrar mais próximo da sua casa. Mas só a intendência também não resolve. Diariamente você acompanha o João Paulo Mestre na Rádio Eldorado com o seu programa às 7 horas da manhã. No Jornal da Manhã, página 3, com o comentário e a opinião. Aqui no programa Mais TV ao vivo, nós estamos ao vivo para você no horário do meio-dia. E também no site tvcristiuma.com.br para você rever a apresentação aqui do programa. Ou então no site joaopaulomesser.com.br. Muito obrigado pela participação mais uma vez, João. Obrigado e voltamos amanhã. Voltamos amanhã.